Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula demonstrativa do curso de Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Olha só pessoal, vamos falar a verdade. Um cargo de técnico com salário acima de R$ 10.000. Onde que você encontra isso? Não encontra, né? Então tá para ser autorizado o cargo de técnico em várias áreas administrativas. E, além disso, o concurso de policial legislativo já está autorizado. A previsão é que saia o edital agora nos próximos meses. Até o final do mês que vem é provável que saia esse edital. E o cargo de consultor também, que já é um cargo mais avançado. Esse curso de regimento, ele é voltado para o cargo de consultor e policial legislativo. Então vai ser mais aprofundado, por quê? Galera, você que vai fazer o concurso de policial legislativo sabe que a concorrência vai ser acirrada. Não vai ter moleza nesse concurso. Então, a ideia é garantir todos os pontos possíveis, principalmente numa matéria como essa, regimento interno, porque o seu concorrente não está tão focado, ok? Direito penal, o cara vai estudar. Para quem vai fazer aí a área de consultor, que não é a área 1 de constitucional, né? Que seria constitucional, regimento interno e direito eleitoral, quem vai fazer uma das outras áreas, também aproveita e manda ver aqui nessa parte de regimento para você salvar esses pontos que vão ser muito importantes no final. Como que o nosso curso vai se dar? Dá uma olhada aí na sua tela. São 12 horas aulas, em tese, ok, pessoal? Então o curso vai ter no mínimo 12 horas aula. Provavelmente ele vai ser maior do que isso. Teoria e exercícios. Ô filha da mãe. 3, 2, 1. E como que vai ser o nosso curso? 3. Cadê? 3, 2, 1. E como que vai ser o nosso curso, pessoal? Dá uma olhada aí na tela. 12 horas aula no mínimo. Então, pode passar? Provavelmente vai passar. Principalmente porque tem aquela parte de organização da pauta que é bem complicada e nós vamos destrinchar a fundo, né? E também tem um foco na parte dos crimes, né? Que o regimento prevê, na organização da Polícia Legislativa. Isso tudo nós vamos focar bem também no nosso curso. Teorias e exercício. Então, ao longo das videoaulas, nós vamos apresentar alguns exercícios e teremos videoaulas exclusivamente para resolução de questões. No final do curso, teremos um simulado com 50 questões que vai ser corrigido em vídeo também. Vamos abordar apenas o regimento interno da Câmara dos Deputados, ou seja, as resoluções paralelas não vão ser abordadas e o regimento comum do Congresso Nacional também não. Obviamente, o que fizer referência que for relevante para o nosso estudo, nós vamos citar. Mas um estudo aprofundado como o do regimento do Congresso Nacional é matéria para um outro curso, ok? Vamos falar também sobre o processo legislativo constitucional. Por quê, pessoal? Porque é base para você entender o regimento. Então nós vamos ter 2 aulas, provavelmente, só explicando o processo legislativo constitucional e principalmente as principais jurisprudências, né, que tem a ver com o processo legislativo, porque vão ser elas que vão cair muito provavelmente. E também vamos falar sobre os crimes especiais, sobre a questão dos privilégios, né, que os nossos queridos deputados e senadores têm, das imunidades, né? Vamos também abordar toda essa parte, ok? Lembrando que vai ter um suporte a dúvidas por e-mail e também no campo de comentários aqui embaixo do YouTube. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar que eu vou ter um prazer de responder aí e ajudar na sua preparação, ok? Para começar, nós temos que entender como funciona o sistema legislativo brasileiro. Lembrando que ele é um sistema bicameral, onde você tem o Congresso Nacional, que se subdivide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, os dois juntos aqui, bonitinho, formam o Congresso Nacional, que é o titular do poder legislativo.
Até aqui, nada de novo, concorda? Nada de novo. O que você tem que lembrar, já iniciando o nosso regimento interno, são algumas competências. Por exemplo, no artigo 1º, vem falar que a sede da Câmara dos Deputados é o Palácio do Congresso Nacional. Porém, a Câmara dos Deputados pode se reunir em local diverso. Mas ela não pode mudar a sede. Por quê, pessoal? Porque mudar a sede é competência privativa do Congresso Nacional. Então, a sede da Câmara dos Deputados é no Palácio do Congresso Nacional, porém ele pode se reunir em outro local, em local diverso. Nós vamos estudar na próxima aula, na hora que entrar no regimento propriamente dito, quais são essas hipóteses que ele pode se reunir em local diverso. Mas é importante você já diferenciar que, apesar de reunir em local diverso, ele não pode mudar a sede, porque mudar a sede é competência privativa do Congresso Nacional. Então, agora que a gente já tem uma ideia de que o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, vamos fazer um panorama de quem faz parte do Senado Federal e quem faz parte da Câmara dos Deputados. Está aí na sua tela como que é composto o Senado Federal. Dá uma olhada. São representantes dos estados e do DF. Então, é dos estados mais o DF. Ok? É composto por 31 membros, sendo que cada estado e o Distrito Federal elegem 3 membros. Que bonitinho aqui, ó. Elege 3 membros. E eles são eleitos pelo sistema majoritário. Mas qual sistema majoritário? Que nós temos 2, né? Nós temos o sistema majoritário de turno simples e nós temos o sistema majoritário de 2 turnos. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário de turno simples, ou seja, quem obtiver maioria simples em uma votação. Beleza? Até aqui, tranquilo, né? Outra diferença, nós temos um único candidato por partido, diferente dos deputados federais que nós vamos ver ali na frente. Nós temos também 2 suplentes eleitos por senador, ou seja, tem um número fixo de suplentes para senador. Mais uma diferença que nós vamos ver com o pessoal da Câmara dos Deputados. Eles são eleitos por um mandato fixo de 8 anos, sendo que a renovação ocorre de maneira proporcional. Como assim de maneira proporcional? Então vamos lá, tem uma legislatura, 2 legislaturas. Nós vamos estudar o que é uma legislatura. Legislatura, já para adiantar aqui para vocês, é o período de 4 anos, que corresponde a um mandato de um deputado federal e a meio mandato de um senador. Então, na primeira legislatura, 2/3 dos senadores saem e entram novos. Não necessariamente novos, né? Porque pode ter reeleição. Na segunda legislatura, renova-se 1/3 da casa. Então, a renovação não ocorre toda de uma vez, ocorre proporcionalmente em cada eleição. Ou seja, a cada 4 anos tem eleição para senador. Mas, num primeiro 4 anos, cada estado elege 2 representantes. No segundo 4 anos, elege 1. No terceiro, elege 2. No quarto, elege 1 e assim até hoje. Ok? Então, cuidado com isso daqui, porque a renovação do pessoal no Senado Federal acontece de maneira proporcional, não acontece no todo.
O senador, então, cumpre o mandato de 2 legislaturas e tem competências previstas diretamente na Constituição. Tem competências privativas, que não necessitam da sanção presidencial, e tem competências que necessitam da sanção presidencial, que nós vamos ver na aula que vai estudar o processo legislativo. Agora que a gente tem uma visão panorâmica de como o Senado é composto, vamos dar uma olhada como que a Câmara dos Deputados é composta, né? Lembrando que a Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, né? É a Câmara Baixa, como o pessoal fala. O Senado seria a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Deputados é a Câmara Baixa, a Câmara do Povo. Atualmente, são 513 membros que fazem parte da Câmara dos Deputados. Mas Miguel é muito membro que é eleito pelo sistema proporcional de listas abertas. O que é isso, sistema proporcional de listas abertas? Dá uma olhada como que funciona. Um partido ele registra vários candidatos para um único cargo. Ok? Essa é a base do sistema eleitoral proporcional. Os votos que você dá no candidato, na verdade, não são pro candidato propriamente dito, e sim para o partido. Porque o partido tem que atingir o coeficiente partidário para saber quantos deputados aquele partido X vai eleger. A partir do momento que tem o coeficiente partidário, então o partido vai eleger 3 deputados, por exemplo, vai eleger 5 deputados naquele estado, então aí pega os 5 mais votados e eles viram deputados, os 5 candidatos mais votados. Entenderam como funciona, pessoal? Deixa eu colocar uma tela em branco aqui para explicar melhor como funciona. Então, aqui nós temos um partido político, partido A. E ele teve 5 candidatos. Ele teve 3 candidatos, o candidato X, Y e o candidato Z. O candidato X obteve 100 votos, o candidato Y 80 e o candidato Z 20 votos. Imaginando que o coeficiente partidário seja igual a 190 votos, pela soma aqui nós temos 200 votos. Ele atingiu o coeficiente partidário? Atingiu uma vez, não é verdade? Atingiu uma vez e sobraram 10 votos. A partir do momento que ele atingiu uma vez, ele garantiu uma cadeira. Quem que vai ocupar essa cadeira? O deputado X, porque o deputado X foi o mais votado entre os 3 candidatos que aquele partido tinha disponibilizado. Na aula de processo legislativo constitucional, nós vamos explicar como que se chega ao quociente partidário. Aí tudo vai ficar mais claro, galera. Vai ficar tudo mais tranquilo, beleza? Continuando as características aqui. Então, cada estado e o Distrito Federal vão eleger no mínimo 8 e no máximo 70. Lembrando que 70, um estado que elege 70 deputados é o estado de São Paulo. O DF, por exemplo, elege 8 deputados apenas, ok? E os territórios federais, se existirem, vão eleger 4 membros para que esses representem os interesses do território federal na Câmara dos Deputados. Eles também contam com mandato fixo de 4 anos, e em cada eleição se renova por completo, ou seja,
em teoria todo mundo sai e voltam deputados novos. Como é possível a reeleição, a gente sabe que isso nem sempre acontece e essa renovação por completo fica prejudicada, ok? Porque é possível a reeleição e cada deputado pode eleger diversos suplentes, não tem um número fixo igual os senadores têm. Então, todo o partido que, por exemplo, agora mesmo, no começo do ano, diversos suplentes que não tinham sido os mais votados acabaram assumindo decorrente de diversas ausências e afastamentos de deputados no ano passado. Então, não há um limite como tem para senadores, que é no máximo 2 suplentes por senador, e a Câmara dos Deputados também tem competências privativas diretamente da Constituição. Nós falamos no começo da aula o que era a legislatura. Então, legislatura é o período de 4 anos onde se desenvolve a atividade legislativa. Então, cada legislatura comporta 4 anos. O primeiro ano da legislatura, o segundo ano, o terceiro e o quarto ano. Para fins de nomenclatura que você vai precisar saber, você tem que lembrar que o primeiro e o segundo ano formam o primeiro biênio. E o terceiro e quarto ano formam o segundo biênio da legislatura. Beleza? Bem simples. E você não pode, galera, pelo amor de Deus, quem está assistindo essa aula não pode confundir a partir de hoje legislatura com sessão legislativa. Por quê? Porque nós vamos falar agora das sessões legislativas. O que é a sessão legislativa? Sessão legislativa é o período também, período de um ano em que ocorrem as atividades legislativas. Então, cada ano é uma sessão legislativa. Primeiro ano da sessão legislativa, segundo ano, terceiro, quarto ano. Só que as sessões legislativas, elas se subdividem em sessões legislativas ordinárias e extraordinárias. E aí causa grande confusão. Dá uma olhada por quê. A sessão legislativa ordinária, vamos fatiar o ano. Essa seta aí embaixo para vocês é o ano, beleza? Então você viu que eu coloquei algumas datas. Começo do ano, dia 1º de janeiro, e fim do ano aqui atrás, deixa eu ver, cadê? 31 de dezembro, ok? Temos aqui 2 anos. A sessão legislativa ordinária é o período de trabalho das casas legislativas. E quando que acontece esse período? É justamente entre 2 de fevereiro e 17 de julho, 1º de agosto até 22 de dezembro, né? Parlamentar também gosta de curtir o Natal, né? Então, entre esses 2 períodos, nós temos uma sessão legislativa ordinária, que seria a primeira sessão legislativa ordinária e a segunda sessão legislativa ordinária, se aqui fosse o primeiro ano da legislatura. Ok? O que vai acontecer aqui? Então, nessa época aqui, nós temos o trabalho realmente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nessas outras 2 áreas, de 1º do 2 a... de 1º do 1, de 1º de janeiro a 2 do 2, e dia 17 do 7 a 1º do 8, dia 22 do 12 até o dia 31 do 12, nesses intervalos,
nós temos a sessão legislativa extraordinária. Por quê? Na verdade, aqui é o período de recesso. Aqui é o período de descanso do parlamentar que trabalha tanto, tadinho deles. Então aqui é o momento do descanso, do recesso. Só que eles podem ser chamados para trabalhar nesse período. Se isso acontecer, nós temos uma sessão legislativa extraordinária. Como que funciona? Pode ser uma convocação que independe de aprovação dos plenários, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, ou pode depender. Quando que não depende de aprovação? Em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, vai ser convocada a Câmara tanto a Câmara quanto o Senado para trabalhar, para votar essas decretações, pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Não tem papo, não tem aprovação, convocou, eles vão aparecer e ponto final. Agora, quando que necessita de aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que essa sessão legislativa extraordinária ocorra? Em caso de urgência ou interesse público relevante. Você vê que é um conceito bem subjetivo, hoje em dia está banalizado esse conceito, qualquer coisa é urgente e relevante, ok? Mas aí, quem que pode fazer essa convocação? O presidente da República pode convocar as casas a atuarem no recesso legislativo em sessão legislativa extraordinária, mas aí as duas casas vão ter que aprovar essa convocação. O presidente da Câmara, o presidente do Senado Federal ou requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, ok? Se tiver um requerimento dos dois, em teoria já está aprovado, né? Mas a Constituição e o Regimento Interno falam que mesmo com o requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, tem que ser aprovado tanto nos dois plenários, tanto no plenário da Câmara dos Deputados, quanto no plenário do Senado Federal. Então nós temos aí em laranja os períodos de recesso que podem, então olha só, está em laranja, períodos de recesso que podem comportar sessões legislativas extraordinárias. E em azul nós temos os períodos, né, que correspondem à sessão legislativa ordinária, que é quando as casas estão efetivamente trabalhando. Até aqui está tranquilo? Até aqui está beleza, não é verdade? Uma curiosidade já para a gente começar. Quais são as matérias que são deliberadas na sessão legislativa extraordinária? Primeiro, os objetos em pauta. Ou seja, automaticamente, quando você faz a convocação, tem uma pauta na convocação. Então, vai analisar, apreciar as matérias que estão na pauta. Porém, o regimento interno da Câmara está desatualizado, porque tem mais uma hipótese. Medidas provisórias em vigor naquele tempo. E tem que tomar cuidado porque o STF decidiu no mandado de segurança 27931 sobre o trancamento de pauta das medidas provisórias. Que esse trancamento que a medida provisória faz só diz respeito a matérias de leis ordinárias que possam concorrer com a medida provisória. Então, na pauta da sessão extraordinária, só vão entrar as medidas provisórias que tenham a ver com lei ordinária, ok? Então, qualquer outro tema vai ser descartado, aí não vai trancar a pauta da sessão legislativa extraordinária. Porque, por exemplo, pode ter matéria de lei complementar aqui nessa pauta? Pode ter.
Pode ter emenda constitucional? Pode ter. Pode ter projeto de resolução? Pode ter e não vai ter problema nenhum, ok? Agora tem um outro nominho que confunde, que são as sessões plenárias. Então nós tivemos legislatura, tivemos sessão legislativa e agora temos sessões plenárias. E por que confunde? Na verdade, vamos perguntar primeiro, o que elas são? São os períodos contados em hora. Até agora nós estamos falando de dias, meses e anos, não é verdade? Agora nós estamos falando em períodos de hora, 4 ou 5 horas, ok? E nós vamos ver que tem um problemão por uma coisa que ocorreu ano passado, né? Até, se eu não me engano, outubro do ano passado, nós tínhamos 4 tipos de sessões plenárias. Nós tínhamos as sessões preparatórias, as ordinárias, as extraordinárias e as sessões solenes. Isso daqui é justamente o que confunde quem está estudando, porque da mesma maneira que a sessão legislativa é ordinária e extraordinária, a sessão plenária também pode ser ordinária e extraordinária. Mas aí, eis que vem o nosso querido Marco Maia, né, presidente da Câmara ano passado, e consegue aprovar a resolução número 19 de 2012, que mudou. Mudou por quê? Porque agora nós temos sessões preparatórias, deliberativas e não deliberativas. Esses são os 3 principais tipos de sessões que nós temos na Câmara dos Deputados atualmente. E aí o que acontece? A sessão deliberativa se divide em sessão ordinária e sessão extraordinária. Sessão ordinária acontece de terça a quinta-feira, ou seja, 3 vezes na semana, sempre às 14 horas. Sessões deliberativas extraordinárias acontecem qualquer dia útil, em horário diferente. Da sessão ordinária. Então não vai poder ocorrer terça, quarta e quinta às 14 horas. Mas pode ocorrer terça-feira às 9 da manhã? Pode ocorrer. Pode ocorrer a quarta-feira às 19h30 da noite? Se a sessão ordinária não tiver sido prorrogada, pode acontecer. E por aí vai. E aí nós temos as sessões não deliberativas. As sessões solenes são aquelas para comemoração, né? Comemoração ou homenagem. Já as sessões de debate acontecem às segundas-feiras às 14 horas e a sexta-feira, e a sexta-feira às 9 da manhã. Qual que é a diferença da sessão de debate para a sessão ordinária? Sessão ordinária tem ordem do dia. Tem deliberação e votação. Então, atualmente, só 3 vezes na semana tem votação e deliberação de matéria por resolução do regimento interno. Então, o regimento interno garante que, no mínimo, teremos terça, quarta e quinta-feira com ordem do dia. Porém, você sabe que o presidente pode não propor ordem do dia em uma dessas sessões e transformar ela em debate, em sessão de debate, se for necessário, se for justificada a medida. Então, toma muito cuidado. Essa foi a principal alteração que teve do último concurso da Câmara dos Deputados para esse, foi essa mudança na nomenclatura das sessões. Então nós temos agora sessões deliberativas e não deliberativas. Nas sessões de debate não tem ordem do dia, ou seja, não tem votação de matéria, o que faz com que essas presenças de segunda e sexta-feira fiquem com as sessões esvaziadas, né? Porque se não tem votação, a galera acaba nem indo nessas sessões, beleza?
Vamos ver o que mais que tem aqui. Para finalizar essa aula de apresentação, vamos esclarecer a força normativa. O regimento interno da Câmara dos Deputados é feito através de resolução. E resolução está lá no artigo 59 da nossa querida amiga Constituição Federal, que é um diploma legal com força de lei ordinária. Ou seja, é de observância obrigatória. Inclusive, a própria forma, né, a própria forma de alterar o regimento interno está no artigo 216 do regimento interno, que fala como ele pode ser alterado, qual é o processo legislativo correto para se proceder à mudança, né, a modificação desse regimento. Lembrando que é uma competência privativa da Câmara dos Deputados elaborar o próprio regimento interno, como é uma competência privativa do Senado Federal, elaborar o regimento interno deles, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem efetuar a compra do curso, pode entrar no www.concursosexpress.com.br. Um abraço e bons estudos, pessoal!